Boa tarde, maravilhindas, tudo bem? Que saudade de vocês, que saudade que eu tava de vir aqui fazer vídeo, gravar pra falar pra vocês. Bem, eu tô voltando hoje. Na verdade, eu tava pensando já em gravar um vídeo tutorial pra falar sobre algumas coisas bem legais pra vocês, mas eu recebi um recadinho super carinhoso da nossa seguidora Mariana, pedindo pra eu fazer um vídeo sobre correção de contorno de nariz. E eu já tava pensando, na verdade, em fazer o vídeo de correção, aí eu vim aqui pra ensinar isso pra vocês. E eu também tava morrendo de saudade de vocês, então eu já juntei as duas coisas, morrendo de vontade de fazer vídeo. Bom, hoje a gente vai falar então sobre correção de nariz, como eu falei. E aí, pra fazer a correção de nariz, eu vou dar algumas alternativas pra vocês que não estão acostumadas a comprar muitas coisas de maquiagem, assim, que pode ser talvez um pouco mais barata. E eu vou dar uma alternativa que é a que eu uso mais, assim, que parece ser um pouco mais cara, mas na verdade, às vezes fica bem em conta. Eu normalmente utilizo essa paleta aqui, que é uma paleta da Miss Rosé. Olha o tamanho dela. Ela é um pouquinho grande, só que ela tem todos os tipos de corretivo possíveis. Ela tá bem gastinha, se vocês verem, eu já usei ela bastante. Tem os corretivos coloridos que a gente colocou aqui, se vocês verem aqui no histórico da página, tem algumas dicas sobre cada tipo de cor, pra que serve pra corrigir. E ela custou aproximadamente uns R$60, tá? Mas ela tem corretivo pra tudo. A textura dela é boa, não é uma textura ruim, ela é um pouco cremosa, não é tão sequinha, ela é um pouco mais cremosa, mas com um pó por cima, você consegue matizar bem legal, assim, e a qualidade dela fica bem interessante, assim. Mas eu também utilizo esses corretivos aqui, ó, que são individuais. No caso, esse corretivo aqui, ele é da Fenza, ó. Dá pra vocês verem até a marca aqui, tá? Eu paguei nesse corretivo aqui aproximadamente R$5 por cada um deles, tá? Então, é bem diferente, né? Você pagar R$55 numa paleta, na verdade aqui tem tudo. Você vai utilizar pra tudo. Pra corrigir olheira, pra corrigir imperfeições do rosto, enfim, espinha, mancha. Então, é diferente também a função que cada um desses produtos tem. Aqui eu paguei 55 e aqui, como eu utilizo duas cores, uma mais clara e uma mais escura, eu gastei R$10 com esses corretivos, tá bem? Essa paleta, ela parece ser um pouco mais cara, às vezes você pensa, nossa, são R$60 pra investir e tudo mais. Só que, por exemplo, se você for comprar, é óbvio que a qualidade não dá pra comparar, deixo claro isso aqui pra vocês. Mas se você for comprar um corretivo da Mary Kay, por exemplo, o Yellow, ele é desse tamanho, tá? Dura muito, eu tenho ele, vai fazer quase um ano já, e eu uso muito ele, que é aquele amarelinho. Eu sou meia maluca por corretivos, assim, então eu tenho muito de muitas marcas e para várias funções. Esse corretivo da Mary Kay, ele custa R$60, é o preço que eu paguei na paleta. É bem diferente? É. Só que nessa paleta, além de eu ter outros tipos de corretivo, eu também vou ter aqui um corretivo amarelo, um tom bem aproximado aqui do corretivo Yellow da Mary Kay, não sei se dá pra vocês verem. Ele é bem amareladinho. E ele vai fazer a mesma função. Não vai esse corretivo aqui, ele fica totalmente seco, ele fica totalmente mate, é uma outra proposta, mas aqui você tem tudo, então também dá pra usar, tá? Então nós temos aí 3 opções de preço, R$60 pra você comprar tudo, todos os tipos de corretivo, R$10 pra você comprar só os 2 corretivos aqui pra fazer o contorno de rosto ou contorno do nariz, e também tem a opção do corretivo Yellow, que é pra você corrigir manchas de olheira, enfim, por R$60, tá? Custo-benefício aí vocês analisem e verifiquem qual é a melhor opção pra vocês. Eu tô de cara branca, tô sem maquiagem, olha as minhas sardinhas aqui, tá? Tirei toda a maquiagem hoje, acabei de chegar do serviço, mas eu tirei toda a maquiagem pra gravar esse vídeo pra vocês, que eu quero que vocês reparem bem no resultado, tá? A primeira proposta que eu vou fazer são com esses corretivos aqui, que são mais baratos, tá? Esses são da Fenza. Deixa eu abrir ele aqui pra vocês verem. Ó,
eu peguei um mais claro e um mais escuro, tá? Lembra da regrinha que eu ensinei pra vocês? Tudo que é claro, a gente apaga, a gente esconde, a gente camufla. Perdão, tudo que é escuro, a gente camufla. E tudo que é claro, a gente acentua, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu gosto de corrigir com o dedo, mas se vocês preferirem, também vocês podem ter o auxílio de um pincel. Esse pincelzinho aqui chama língua de gato, tá? E aí vocês conseguem utilizar. Esse aqui é da Miss Frand, nem tem o número dele, mas ele é muito bom, ele é bem durinho, tá? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o corretivo mais escuro, passar aqui no pincel e passar aqui no contorno do lado do nariz. O que eu gosto de fazer? Eu não gosto de fazer isso com pincel, porque eu acredito que fica muito mais marcado. Eu prefiro sempre fazer isso com o dedo. Fica um pouco mais natural. No caso, esse corretivo, ele mesmo já vem com um pincel. Inclusive, ele é um pincel tortinho para você colocar no dedo, para você utilizar da forma que você quiser. Dá até para demarcar, você tem mais controle, porque ele fica redondinho aqui, ó. No formato do dedo, é bem interessante. Mas como é que a gente vai fazer, então, essa correção? O que eu oriento? Primeiro, você vai pegar a base da sua preferência. Eu sempre uso, não abro mão da base da Mary Kay, tá certo? E aí, você vai pegar a base aqui. Minha cor é bege 5, tá? Porque eu gosto que ela fique mais moreninha mesmo. E aí, você vai passar a base com uma cobertura leve, tá? O que eu oriento? Eu prefiro a base passar com pincel. Então, eu peguei esse pincel aqui de topo reto, tá? Ó, Duo Fiber Macrylan, tem um número aqui, ó, B109, tá? E aí, você vai dar batidinhas aqui pra ficar mais leve e vai passar no rosto. Passar bem embaixo do olho aqui. Eu quero agora, neste momento, para este momento da maquiagem, que a minha base, ela fique mais leve, tá? O tom da minha pele, ele é bem rosado. Eu não gosto tanto, por isso a cor a bege 5, ela tem um fundo um pouco mais amarelado, que dá uma uniformizada aqui no meu rosto, tá? Então, você vai pegar uma pequena quantidade de produto aí, se você quiser pode passar até direto no pincel. E vai esfumar no rosto, vai esfumar no olho, na raiz aqui do cabelo, embaixo aqui no pescoço também, tá? Só uma base, isso, e já ficou muito, muito, muito diferente o meu rosto, certo? Duo Fiber, a base, e vamos passar a base uniformemente no rosto. O que eu prefiro fazer também? Eu pego o corretivo, vou usar esse Yellow da Mary Kay que eu falei pra vocês. Eu passo sempre o corretivo depois da base. E vocês vão entender o porquê. Uma gotinha dele bem pequena já dá a cobertura que a gente precisa aqui pra esse momento, tá? Pegou uma pontinha, só uma pontinha mesmo, espalhou aqui. Espalha com batidinhas, tá? Evita sempre vir puxando, assim, o corretivo, porque, na verdade, ele não vai acabar não corrigindo nada. Puxa só pra espalhar o produto mesmo e vai dando batidinhas uniformes pra cobrir bem a olheira. Olha a diferença. Bem diferente. Vou dar uma cobertura melhor aqui. Isso você vai fazer, óbvio, com a base que você tiver em casa e com o corretivo que você tiver em casa, tá? Não precisa necessariamente ser os que eu tô usando. Eu tô usando da minha preferência, mas você provavelmente tenha o que você mais goste aí, que você vai usar pra fazer isso. Se você não usa corretivo, não precisa colocar.
Agora, a base eu sempre oriento colocar porque, pra mim, é uma coisa indispensável na maquiagem. É a base mesmo, como o nome já diz. A base de tudo. Ela vai segurar por mais tempo a oleosidade da sua pele, quando ela tem uma boa qualidade. E vai ficar bem mais uniforme. Deixa eu virar aqui, porque tem um reflexo ali que tá atrapalhando um pouco. Bem, passou aqui o corretivo, tá certo? Já deu uma boa diferença aqui no aspecto da minha pele, que tava sem maquiagem nenhuma. Até as sardas, que eu não sou tão fã, deu uma escondida, tá certo? Depois disso, passada a base no rosto, passado o corretivo, a gente vai começar a mexer com a estrutura do que a gente quer alterar. Hoje eu vou falar só de nariz, eu não vou falar de contorno de rosto, apesar de eu sempre utilizar. Quando eu tô sem maquiagem, o meu rosto fica muito mais redondo. E quando eu tô maquiada e posto foto pra vocês, vocês acham sempre que eu tô mais magra do que eu aparento, porque eu sempre demarco o rosto em alguns lugares pra ele ficar com um aspecto mais fino, tá? Vou fazer hoje com esses corretivos separados, até porque é mais fácil pra vocês encontrarem, se vocês não acharem a paleta, enfim. Pode ser qualquer corretivo de qualquer marca, mas sempre um tom mais escuro do que a sua pele, dois tons mais escuro que a sua pele, e um na tonalidade da sua pele exata, ou um tom mais claro, tá? Olha, bem diferente da minha pele, tá vendo? Muito diferente, mas ele é pra isso mesmo. A função dele é essa mesma, é que ele seja mais escuro, pra ele criar uma sombra aqui, de que dê um aspecto de quando as pessoas olharem pra você, de que realmente o seu nariz ele tá bem mais fino, tá? Eu gosto de fazer isso com o dedo, como eu falei, então vamos lá. Você vai começar aqui da linha da sobrancelha e vai passar aqui. Vai fazer um risco aqui do lado, tá? Fica esquisito assim mesmo, eu vou esfumar já já e vocês vão verificar a diferença. Vou fazer de um lado primeiro pra vocês verem a diferença de um lado pro outro. O dedo sujinho, você passou a base, o dedo limpinho, você vai esfumar. Fez o risco, vai descendo aqui, ó. Ser aqui bem na linha da sobrancelha é importante, porque a sombra, ela vai começar a ser projetada da cor da sua sobrancelha pra baixo, tá? Esfuma, esfuma, até quase não parecer que tem tanto produto aqui do lado. Tá? Olha, já parece dar um aspecto um pouquinho mais bronzeadinho no nariz. Tá? Vou fazer aqui do outro lado, dedo sujo. Da linha da sobrancelha pra baixo. Esfuma bem aqui. Tá? Fez a sombra desse lado. Fez a sombra desse lado também. Quando eu vir aqui, ó, já dá pra perceber um brilho maior aqui e um aspecto de sombra aqui do lado. Isso tem que ser feito da forma mais natural possível, tá? Esfuma bem agora, nesse primeiro momento, vai parecer uma diferença grande mesmo de cor, tá? E tem, porque é um tom bem acima do tom da minha pele. Mas, com o passar do tempo, isso vai uniformizando. É importante também, tem gente que já tem o nariz um pouco mais arrebitado. Mas eu prefiro marcar aqui, ó, essa parte aqui, pra que o nariz ele fique com um aspecto um pouco mais fino, mais pontudinho, tá? Mais arrebitado. Então, você vai escurecer aqui e vai levantar o nariz. Olha só, tá bem colorido, não vai ficar desse jeito. Fiquem calmas. Vou pegar uma toalha de limpeza aqui. Tirar isso da mão. O escuro foi, tá certo? E agora, a gente vai utilizar a cor clara. Pega aqui uma pequena quantidade. Projeta bem aqui no meio. Tá? Importante também passar aqui em cima.
E aí, você vai naturalizando isso, vai misturando o claro um pouco aqui, só pra não ficar tão agressiva, a cor escura. Tá certo? Olha só. Basicamente, o nosso nariz, ele está marcado, tá? Agora, vem a segunda parte que é a mais importante. Isso tá muito marcado, não dá pra sair desse jeito, olha só. Tá bem escuro aqui. O que a gente vai fazer? Foi a primeira camada de base, ok. Eu vou aproveitar e vou marcar já aqui. É importante que a mesma marcação que você fizer aqui, você também utilize o mesmo produto pra fazer o resto da marcação de rosto que você vai fazer. Pra ficar mais natural, tá certo? Então, isso aqui, eu sempre, como meu rosto é redondo, eu sempre utilizo ele mais aqui, pra colocar a minha bochecha um pouco mais pra dentro, tá? E aí, eu prefiro fazer isso com a mão mesmo, esfumar pra ficar um pouco mais natural. Vocês vão verificar que depois não há a menor necessidade de você até passar blush. Se você quiser, você pode passar, mas como o tom que eu utilizo aqui pra esse corretivo, ele já é mais avermelhado, não vai haver necessidade, tá? Então, passou o escuro aqui, demarcado, você vai passar o claro aqui em cima, ó, a cor clara. Bem em cima aqui dessa linha. E aqui embaixo. Pra ficar uma risca mesmo. Vai esfumando pra misturar uma cor com a outra, o mesmo jeito que você fez no nariz. Não deixa chegar até aqui na frente, tá? O escuro demarca aqui embaixo, pra fixar bem o formato do seu rosto. Isso não vai ficar desse jeito, parece muito agressivo, mas não vai ficar assim, certo? Desce aqui pro pescoço. Tá vendo? A gente cria sombras mesmo, olha só. A gente tá criando sombra, certo? Aqui, ó, olha a diferença. Quando tá claro, não tem sombra, não tá marcado. E aqui já tá marcado, olha só. Parece o rosto mais fino, até quando você vê a proporção daqui marcado pra cá, aqui tá bem mais redondo e aqui já tá mais quadradinho. Passou aqui, é importante deixar marcado aqui, claro aqui, escuro aqui, claro aqui, escuro aqui, tá? Dual Fiber sempre pra dar uma esfumada. O segredo da marcação do rosto é esfumar muito bem, tá? Pra ficar mais natural possível, pra não ficar marcado. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Tenta não exagerar na camada de produto que você vai passar, tá? Mas é importante que seja de uma cor diferente, porque vai marcar e vai fazer as sombras do que você quer fazer. Embaixo aqui do queixo. E aqui desse lado também o claro. O claro vai aqui e aqui em cima, tá? E aí você esfuma de novo. Faz muita sujeira isso, tá? Olha a cor da minha toalhinha já, como tá. Porque você sempre, nunca pode misturar o claro com o escuro. Então, você vai ficar com uma toalhinha na mão e vai ficar limpando. Toda vez que você colocar a mão no corretivo escuro, você vai limpar ela pra poder colocar ela no corretivo claro, tá? Foi aqui.
A raiz é muito importante, tá? Limpei a mão. Vamos para o corretivo claro. Esse corretivinho da Fenza, ele é muito pequenininho, muito barato e a gente não dá nada por ele, mas o meu já tá até acabando de tão bom que ele é. Vocês podem ver que a cobertura dele não é tão cremosa, tá? Ela é mais seca, ela é mais mate mesmo e foi isso que me atraiu mesmo pra comprar esse corretivo. Porque eu não sou tão fã assim dessa marca, mas o corretivo deles é esse corretivo em especial, ele é muito bom mesmo. Bem, marcado está aqui as bochechas. Parece que, na verdade, você passou blush, tá? Mas tá um pouco mais marcado que o normal. Vai passar aí com Dual Fiber pra dar uma esfumada boa aqui. Olha só, o formato do meu rosto do começo do vídeo pra cá, se você for perceber, ele mudou bastante. Quase que 100%. Mas isso não tá pronto. Deixa eu limpar aqui. Isso não tá pronto, tá? Tá muito marcado. Se vocês olharem de perto, vocês vão ver que tá muito marcado. O que a gente vai fazer pra uniformizar isso? A gente vai passar uma segunda camada de base. Também leve. Como a gente passou a primeira camada de base leve, a segunda não vai ser diferente. Ela vai ter que ser bem leve também. Pra não pesar tanto na maquiagem, tá? E você vai passar uma camada muito fina. Porque a nossa intenção não é cobrir o que a gente marcou, tá? Então, você vai colocar pontinhos assim. E vai batendo, dando batidinhas pra cobrir. Aqui no claro também. Aqui na ponta. São leves batidinhas, nada de tão forte. Aqui, pra uniformizar mais com o tom da sua pele. Na testa. E aqui, tá certo? Rosto marcado, bem marcado, com formato diferente. Tá certo? Olha só a diferença que dá essa marcação. Meu nariz, por exemplo, fica muito diferente, tá? A gente faz uma sombra mesmo, olha, a gente escurece aqui o que a gente não quer. A linha que a gente não quer. Deixa eu só dar mais uma retocada aqui, porque eu acho que eu passei um pouco a mais de sombra e deu uma apagada. Aliás, de base. A base, ela tem que ser muito leve, pra não apagar esse risco que a gente fez, tá? A cobertura dessa base da Mary Kay, ela é muito boa, então, às vezes, ela acaba cobrindo mesmo o contorno que a gente fez. O pó, pra passar por cima, pra selar toda a maquiagem. Eu gosto de usar pó translúcido, tá? Esse aqui também é o da Mary Kay. O mesmo que eu usei pra fazer a misturinha do batom, como ele é um pó que não tem cor, ele é bem branquinho, as cápsulas, as partículazinhas do pó, eles são transparentes, então eles se adequam a qualquer cor. Se adequam pra pele clara, pele amarela, pele negra, pra todo tipo de pele. Eu gosto de usar ele pra muitas coisas, então eu acho que é muito mais vantagem você ter um pó desse na bolsa que dá pra você fazer várias coisas, do que você ter só uma cor de pó, tá certo? Então, esse pó, como ele é translúcido, ele não vai apagar a cor que a gente fez aqui na nossa maquiagem. Como essa maquiagem ela é bem mate, a que eu usei, minha pele não tá tão brilhosa. Se eu pegasse simplesmente um pó e desse só umas batidinhas assim, aqui eu já conseguiria sair. Mas como a intenção é que a maquiagem dure bastante, por exemplo, se você for trabalhar ou se você for sair, for pra uma festa e for, enfim, fazer algum tipo de atividade que a sua pele ela vai ficar um pouco mais umedecida, vai suar e aí a sua maquiagem vai escorrer,
é bom você caprichar um pouco mais no pó, tá? Como ele é translúcido, ele não vai apagar nenhuma cor do que eu fiz aqui. O que é escuro vai ficar escuro, o que é claro vai ficar claro, tá? Caso você não tenha pó translúcido, você vai seguir a mesma regra. Você vai pegar um pó um pouco mais escuro, não tão escuro, mas um pó um pouco mais escuro. Eu tenho esse aqui da Intense, do Boticário, olha, ele é um pouco mais claro que a minha pele. E tem o outro pó aqui da Mary Kay. Deixa eu tirar aqui do estojo pra vocês verem. Acho que eu não consigo tirar ele daqui. Mas olha, é esse pó aqui, ó. Também já tá bem usadinho. Ele é um pouco mais escuro. É bem diferente a tonalidade dos dois, olha. Esse aqui é um pouco mais escuro, esse aqui é bem claro. Olha só. E aí você vai fazer. Vai pegar o pó claro, vai passar onde tá claro. E vai pegar o pó mais escuro, mas não tão escuro assim. Só um tom mais escuro que a sua pele. E vai passar onde tá mais escuro, pra marcar. Eu prefiro usar o translúcido, porque não preciso tomar tanto cuidado com onde eu vou demarcar. Então, peguei um pouquinho aqui do pó translúcido. Marquei bem aqui. Você vai passando e ele vai uniformizar tudo que você fez. Se você vai fazer sombra, compensa você deixar um pouco mais de pó aqui embaixo do olho. Porque se cair o pó da sombra, pra não manchar sua maquiagem, depois você só vai pegar o pincel e ele vai criar uma base, o pó que você colocar aqui. Quando você tirar, ele não vai manchar sua pele, vai sair o pó que você colocou junto com o resíduo de sombra, pra não manchar, tá? Um pouco mais marcado aí, olha a diferença. Já faz bastante sombra aí, já fica bem diferente. O blush, como eu disse, ele já tem uma corzinha, essa marcação. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, a sua cara ela já tá saudável, seu rosto já tá saudável. Não precisa necessariamente você encher de blush, parecer que você levou uma chinelada aqui na bochecha. Não precisa. Mas se você vai sair pra algum lugar, é interessante você também passar o blush, tá? Eu vou usar um hoje. Deixa eu ver aqui. Eu vou usar esse blush também da Intense, já que eu falei do pó. A Intense, ela é uma marca que eu gosto muito, é do Boticário, é claro, é uma marca boa, bem conceituada. Porém, ela é uma linha mais barata do Boticário, tá? Então, você não precisa também gastar horrores pra ter uma maquiagem de qualidade. No Boticário, que é uma marca boa, essa linha ela é uma linha que tem bastante diversidade de coisas, tá? E ela é uma maquiagem que ela dura bastante, ela é bem aveludada, então compensa também você dar uma pesquisada. Onde você vai colocar o blush, caso você for sair, que é o meu caso, vou sair à noite, então eu preciso ter a bochecha um pouco mais marcada. Onde você vai colocar esse blush? Você vai colocar exatamente aonde você marcou aqui. Tá? Naturalmente, não precisa ficar aquela bochecha muito rosada, tá? É só pra ressaltar mesmo o que você fez. Ressalta aqui no canto do nariz, pra ficar mais marcadinho ainda. E aqui embaixo, sempre onde você colocou vai acompanhar, tá? Pele coberta, o olho feito. Ó, o jogo de cores aqui tá bem suave mesmo, tá? Pegar até um pouquinho desse pó mais claro aqui da Intense, dar uma marcada mais com pó aqui, pra delimitar bem esse espaço. E aqui em cima. Tá certo? Olha só. O rosto tá marcado, mas não está tão marcado, tão exageradamente marcado, tá? E aí você vai terminar sua maquiagem como é convencional. Vai fazer sua sombra, vai fazer
vai retocar a sobrancelha, enfim, aí como você preferir, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da dica, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? São dicas básicas, tem gente que, se você for analisar, tem muitos tipos de contorno, muitas regras de contorno na internet, mas essa é a que eu uso diariamente. É a que, na verdade, eu mais gosto pra o meu contorno ficar mais natural e não ficar tão aparentando que tá bem marcado, assim, tá? Então, todas as vezes que vocês me verem, que tiver com contorno aí nas fotos, é esse o contorno que eu utilizo. Dependendo da luz do lugar que eu vou estar, eu faço o contorno mais escuro. Dependendo da luz, eu faço o contorno mais claro. E é isso aí. Eu vou voltar com o próximo vídeo mostrando pra vocês como eu corrijo as minhas sobrancelhas. Elas são bem falhadas e eu vou mostrar também duas alternativas, tá? A primeira eu vou mostrar pra vocês como é a correção com lápis e a segunda como é a correção com sombra. Se tem diferença, se não tem, como é que você vai fazer esse tipo de correção, se precisa de pincel, se não precisa, se é necessário você fazer sobrancelha definitiva ou não. Enfim, acompanha aí o blog que logo logo vem mais dicas, tudo bem? Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Dá um like aqui embaixo se você gostou. E se você não gostou também, manda aí seus comentários, manda suas críticas, que aqui a intenção é melhorar, porque o canal é feito exclusivamente pra você, tá bom? Um beijo, até mais!